Senhor a todos, a paz do Senhor, povo de Deus. Deus continue abençoando, né, as nossas vidas, o nosso dia. Vamos estar dando início a mais um devocional Presença de Deus. Vamos estar iniciando aqui com a leitura do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e terás o castigo do vinho. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fernanda quer trocar aí o louvor com alguém, parece? Gostaria de ver a oportunidade se a Fernanda quer louvar. Seria tão bom ouvir ela louvar novamente ao Senhor. Amém. Por se Fernanda, puder. Graça e paz. Obrigada, Fernanda. Deus abençoe. Aleluia. Eu orei, eu vi. Ele estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, um filho, um sacerdote, um sacrifício. E o seu rosto como o sol, mas na sua força resplandece. Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã. No seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente. Sua voz como o som das águas. Na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã. No seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente. Sua voz como o som das águas. Na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei
da glória. Aleluias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória, para que entre o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Ah, aleluia! Esse é o Deus que servimos. Eu amo louvar, irmãs, esse louvor, porque eu sinto uma autoridade nele que não há Deus maior que o nosso. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é o Rei da Glória, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A irmã Eliana está com a oportunidade de trazer a oração inicial pelo devocional, né? E pela pastora Samira, apóstola Samira, que está trazendo a palavra hoje. Eu ainda não vi ela na sala. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aleluia, Jesus. Sim, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Ele é o Rei da Glória. Pai do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, Senhor, em uma só voz, um só propósito, que é te adorar, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Neste momento, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões. Te apresento, Senhor, este devocional, este maná da manhã, Senhor Jesus, que está reunido, meu Pai, contigo. Ah, Papai amado, visita, Pai eterno. Visita, Deus amado e querida, a Bruna, que está por trás, Senhor, da gravação. Visita também, Senhor, a Daiane, meu Pai, que está na frente, Senhor, da obra hoje, do trabalho, Pai. Visita, Pai, a Fernanda, que trouxe deste louvor, Senhor, maravilhoso, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Obrigado, Deus, por eu ter deitado e levantado. Estás aqui, meu Pai. Toma em tuas mãos aqueles que vai assistir, Pai, pelo YouTube, que vai ouvir a tua palavra agora. Deus amado e querido, e ouvir, Senhor, em todas, meu Pai, canais que vai ser transmitido, Pai. Toma nas tuas mãos a apóstola Samira, a casa dela, Senhor, que ela venha, Senhor, transbordar aquilo que o Senhor já colocou sobre o coração dela para a tua igreja. E que a gente, Senhor Jesus, ouça com atenção o que o teu servo diz, Pai, a tua igreja, Pai amado e querido. Senhor, guarda todos, meu Pai, que estás aqui, Senhor. A pastora Amália, Senhor, dai saúde à tua serva. E assim, Senhor, seja feito, meu Pai, a tua vontade sobre todas as vidas que estão aqui e a nossa família. E eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória! Oh, Rei da Glória! Amém, glória a Deus. Amém. Pastora Samira já está na sala? Apóstolo Samira. Sim, está com toda a oportunidade, 20 minutinhos para a senhora transbordar aí sobre os nossos corações, tudo que o Senhor já transbordou no seu coração. Amém? Fica à vontade.
Amém, amém, graças a Deus. Paz e graça a todos. Eu estava aqui me arrumando e o Senhor falando comigo, né? O Espírito do Senhor, ele falando ao meu coração. Esther 4:14. E eu falando, Senhor, o que o Senhor quer, né? Para esta manhã. E o Senhor falava ao meu coração, Esther 4:14. Então vamos ler juntas o que o Senhor tem para nós nesta manhã. E diz assim, 14. Porque se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa, de teu pai, perecereis. E quem sabe se é para tal tempo como este que chegaste a este reino. Olha que interessante, né, irmãos? Vamos ler novamente para entendermos. Por quê? Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da parte de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa e teu pai perecerá. E quem sabe se é para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui é Mardoqueu falando com Esther, né? Você já conhece a história, todo mundo já conhece. O povo judeu, ele sofre uma ameaça. Esther é separada como uma das meninas a ser escolhida a tomar, né, o lugar de Vasti. A tomar não, a estar no lugar de Vasti, né? Porque, enfim, no lugar de rainha. E Esther, ela é escolhida no tempo, né? Ela é escolhida ali dentro de 2.000 mulheres bonitas, entre todas as mulheres, Esther, ela é a escolhida e separada. E eu imagino que Esther ali, ela é separada e ela mesmo não entende o porquê que ela foi separada. Ela mesmo não entende. Eu me coloco no lugar de Esther e fico imaginando, nossa, uma menina que foi escolhida por sua beleza, mas quantas outras também não tinha tão belas, tão bonitas ali naquele lugar? E ela foi escolhida, e talvez ela está ali e não está entendendo o que está acontecendo. Talvez ela está ali naquele cenário, naquela situação, e não está entendendo nada. E, de repente, surge uma ameaça para o povo judeu. Surge uma ameaça onde o povo começa a ser ameaçado de morte, de acabar a história, de findar ali todo o povo judeu. E ela tendo uma conversa com o tio dela fala assim, Esther, talvez, se você se calar nesse momento, tudo bem. Deus não vai te obrigar a falar. Deus levanta outro para fazer, porque o povo é de Deus. O livramento vem da parte do Senhor. Se você se calar, ok. Mas talvez não é para isso que o Senhor te colocou nesse lugar. Talvez não foi para abrir a sua boca e falar que o Senhor te colocou aonde você está. Olha que forte. Eu estava ali escovando os dentes e o Senhor falou comigo. Esther 4:14. E então o Senhor, ele ministra ao meu coração nesta manhã. Não foi para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome dele, que ele te colocou aonde você está? Talvez nós estamos perdidos no tempo, talvez nós estamos olhando para a situação e falando, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu não estou entendendo porque eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor. O Senhor fala, talvez não foi para abrir a tua boca. Talvez não foi para você falar aquilo que eu te determinei a falar. Eu te coloquei nesse lugar. Eu te coloquei nessa posição. Eu te coloquei nessa situação. Não foi para você glorificar o meu nome, falar louvado é o nome do Senhor. E aqui, irmãos, o que eu acho mais interessante é que no livro de Esther, Deus e Jesus, enfim, ele não aparece. O livro inteiro não descreve Deus, mas Deus usa pessoas para falar e para que o nome dele seja glorificado. Olha o que Deus está falando para nós nesta manhã.
Deus, talvez, irmãos, a gente fica nessa, Senhor, fala comigo, Senhor, me confirma, mas eu quero o Senhor. Às vezes, irmão, Deus usa pessoas para confirmar. Glória a Deus. Deus usa pessoas para poder falar com você. Nem todas as vezes vai ser o próprio Deus, vai ser o próprio Jesus, vai ser o próprio Espírito Santo. Nem todas as vezes eles vão se manifestar a você. Muitas das vezes ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para que você venha fazer a vontade dele. E nós precisamos entender isso, nós precisamos estar no tempo de entender a forma de como Deus quer falar, a forma de como Deus quer nos orientar, a forma de como Deus ele quer nos guiar. Muitas vezes a gente se paga, a gente fala, não, Deus fala comigo, então eu só vou se Deus falar. Se o próprio Jesus descer e falar, não, irmãos, Deus ele usa pessoas. Deus ele usa quem ele quer. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que um certo tempo Deus usa uma mula. Então se Deus usa a mula, irmão, se Deus usa, ele usa quem ele quer. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E aqui nesse texto fica bem claro, porque Mardoqueu ele fala para ela assim, ó, se você se calar, sabe, se você ficar quieta, você está aí na condição de rainha, você pode muito bem interferir pelo nosso povo, você pode muito bem abrir a sua boca e falar por nós, e fazer algo por nós, mas se você se calar, tudo bem, beleza, fique em paz, ninguém vai te obrigar a falar nada, mas, vou deixar bem claro, olha que coisa linda, livramento e socorro vai vir de outra parte. Livramento e socorro vai vir de outro lugar. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Se você não ajudar, Deus vai levantar alguém para ajudar. Porque a obra é de Deus, porque o povo é de Deus. Mas será que não foi para isso que Deus te colocou aí? Olha que pergunta mais forte. Será que não foi para isso que você passou por todo esse processo, que você chegou onde você chegou, está na situação em que você está? Será que não foi para isso? Irmãos, nesta manhã é uma pergunta de reflexão para nós. Será que o Senhor, às vezes o Deus ele pede algo para nós e a gente fica relutando, a gente fala, não, Senhor, eu não vou, eu não posso, não tenho capacidade, eu não consigo, porque eu manda outro, fala com outro, Senhor, e tal. Enfim, a gente inventa 1001 desculpa para Deus. E hoje, nessa manhã, o Senhor simplesmente faz uma pergunta para mim e para você e fala, será que não foi exatamente para isso que eu te chamei? Será? Será que a sua salvação não está dependendo exatamente dessa obediência? Será? Olha que Deus está perguntando para nós de uma forma tão branda, tão tranquila. Se você não quiser fazer, está tudo bem, eu vou levantar outro para fazer. Se você não quiser falar, está tudo bem, eu vou levantar outro para fazer. Mas será que não foi para isso? Será que não é isso que está retendo a salvação da tua família? Será que não foi para isso que eu chamei? Será que não é eu te chamar para fazer, aleluia, a minha vontade, do meu jeito, que não está a libertação da tua casa? Será? E olha que interessante, ele ainda deixa claro, ele fala assim, ó, se você se calar, se você não fizer, ok, mas você e a sua casa vai perecer. Ou seja, por sua atitude, irmãos, os seus vão pagar. Ah, mas a salvação individual, se eu não fizer, não é porque eu não faço que a minha casa não vai ser salva. Não, irmãos, quanto texto nós vemos na Bíblia que o Senhor, ele apaga toda uma geração por causa da atitude de uma pessoa. Hã? Quantos textos nós vemos na Bíblia, louvado é o nome do Senhor, que o Senhor ele fala, olha, da sua casa não vai sair nada, nem você e nem a tua casa, ou seja, nem você nem tua geração. E quanto texto na Bíblia nós vemos o Senhor, por causa de você, eu vou abençoar a tua família inteira. Por quê? Você está entendendo? Então, irmãos, a gente precisa, eu costumo falar, a mesma bolinha que sobe é a mesma bolinha que desce. Se Deus ele abençoa por tua causa a sua geração, ele também amaldiçoa por tua causa a sua geração. É a mesma coisa. E às vezes a gente não quer entender. Então, olha só o que Mardoqueu fala para ela. Ele fala, se você não fizer, tudo bem, mas vai perecer você e a tua casa. Você e a casa de teu pai vai perecer. Deus levanta outro e o nome dele vai ser glorificado. E ok, agora você e a casa de teu pai vai perecer. Agora, deixa eu te perguntar, será que não foi para fazer isso que Deus te colocou aí? Que Deus te trouxe até aqui? Que Deus te escolheu? Que Deus te separou?
Louvado é o nome do Senhor. Porque a gente pode ver que nós éramos improváveis. Nós éramos improváveis. Eu não sei você, mas eu, louvado é o nome do Senhor, eu vim de uma escola de samba, irmãos. Nunca, até os meus 17, 18 anos, eu nunca nem ouvia falar nada sobre Jesus. Nada. A única coisa que eu ouvia falar que era um Deus que estava lá em cima, Jesus, era só isso, mas não conhecia. Até os meus 17, 18 anos. Eu vim da escola de samba, vim da bagunça, do meio das drogas, de bebida, de prostituição, sabe? Do meio da esbórnia. Quem diria? Quem diria? E detalhe, eu moro, irmãos, há 45 anos no mesmo lugar. No mesmo lugar. 45 anos no mesmo lugar. Não mudei. Eu tento mudar, eu tento alugar minha casa, eu tento vender, eu tento fazer alguma coisa. Eu não consigo. E toda vez que eu vou alugar, vou fazer alguma coisa, Deus manda alguém para falar para mim. Não é para sair, é para ficar em Jerusalém. Então, eu fico perguntando para Deus, Senhor, por que o Senhor me quer aqui? Eu não quero ficar, eu quero sair, mas por que o Senhor me quer? E o Senhor, ele fala ao meu coração, será que não foi para isso que eu te coloquei aí? Será que não foi para fazer a minha vontade que eu te coloquei nesse determinado lugar? Então, nesta manhã, eu quero fazer essa pergunta para você, que está perdida, que está falando com Deus, que não vai fazer. Senhor, manda outro, chama outro. Senhor, não é para mim. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei. Senhor, sabe, começa a arrumar um monte de desculpa para fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Deus, nessa manhã, está falando para você, tudo bem, você não quer fazer, eu vou levantar outro. O livramento vai vir de qualquer forma. Mas será que não foi para salvar a tua família que eu te chamei para fazer isso? Será que não é através disso daí que eu vou entrar na tua casa e vou transformar os teus? Será que não é através disso, aleluia, que eu vou fazer aquilo que você tanto me pede em oração? Louvado é o nome do Senhor. É uma via de mão dupla, irmãos. Tudo que você faz para Deus, Ele te recompensa, Ele também faz para você. Deus, Ele não vai fazer nada para você enquanto você não estiver fazendo nada. Enquanto você estiver parada. Enquanto você estiver só questionando ou murmurando, enquanto você não tiver... Você está entendendo o que Deus está falando para alguém? Ei, faça para mim que eu faço para você. Se você não fizer para mim, ok, eu levanto o outro e faz, porque Deus não depende de você. Mas você, louvado é o nome do Senhor, depende e precisa do Senhor. Você depende e precisa dele, aleluia. Então, nesta manhã, Deus está dizendo para mim e para você, faça, para que eu possa agir e fazer também para você. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus, eu e você. Quantas vezes eu e você estamos numa situação e pedindo para Deus, Senhor, me socorre, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas na hora que Ele fala, faz isso, faz aquilo, a gente não quer fazer. A gente discorda, a gente começa a se debater, a gente começa, aleluia, inventar um monte de história. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Acho que caiu aqui. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando para você? Faz aquilo que Deus mandou. Ah, mas eu não sei. Deus, ele não chama quem sabe. Ele chama quem obedece. Deus, ele não chama quem sabe. Deus, ele não quer especialista. Deus, ele não quer pessoas, aleluia, que sabe tudo. Não, Deus, ele quer, louvado é o nome do Senhor, pessoas disponíveis, pessoas obedientes, pessoas que ouvem a voz dele. Fala, Senhor, eu não sei, mas o Senhor está mandando embora. Alguém está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã? Louvado é o nome do Senhor. Alguém recebe, aleluia, esta palavra? Alguém consegue, aleluia, ter esse discernimento e entender que nesta manhã o Senhor está te chamando para dentro, o Senhor está te colocando, aleluia, na posição onde Ele verdadeiramente Ele quer que você esteja, e Ele está te dando, aleluia, um direcionamento e está dizendo, olha, foi para isso que eu te chamei. É para isso, aleluia, que eu vou entrar na tua casa. É através disso, aleluia, que eu vou fazer, aleluia, aquilo que você tem me pedido. É para isso, louvado é o nome do Senhor. Alguém consegue compreender a voz de Deus nesta manhã? Eu estava ali falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com esse povo? O que o Senhor, louvado seja Deus, quer falar com essa igreja? Me dá um caminho.
E ali eu arrumando meu cabelo, penteando o cabelo, escovando os dentes, o Senhor fala para mim, Esther 4,14. E quando eu leio o texto, irmãos, Deus está dizendo isso. Se você não fizer, ok, eu vou levantar outro para fazer. Mas será que não foi para isso? Será que não depende disso a salvação da tua casa? A salvação da tua família? Louvado é o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, eu tenho algo no meu coração, tem algo que vem ardendo há algum tempo no meu coração, que a gente tem mania de querer, mania de grandeza, né? A gente tem mania de grandeza. Então, veja bem, às vezes o Senhor, ele nos chama para louvar. E a gente acha, irmãos, que a gente tem que gravar CD, tem que ir para a televisão, para as rádios e louvar. Ok, bacana, mas às vezes o Senhor te chamou para louvar só na tua pia, lavando louça. Às vezes o Senhor te chamou para louvar só ali dentro. Através desse louvorzinho na sua pia, a tua família ouve o seu louvor, o seu vizinho ouve o seu louvor e o nome do Senhor é glorificado. Às vezes o Senhor me chamou para pastorear. Me chamou como pastor. E eu acho que, no meu coração, que ele me chamou como pastor de uma igreja grande, mais de 100 membros. Eu tenho que pastorear, eu tenho que falar. E às vezes, irmãos, Deus me chamou para pastorear a minha família. Às vezes Deus me chamou para pastorear meu marido, meu filho, meu sobrinho, meu enteado, meu irmão. Às vezes o Senhor me chamou para pastorear somente. Você está entendendo o que Deus está falando? Muitas das vezes o Senhor te chama para fazer algo e a gente quer fazer mais além daquilo que Ele nos deu. A gente quer fazer mais, sabe? A gente quer mostrar serviço, a gente quer fazer. E o Senhor te chamou para fazer uma coisa, e você quer fazer um monte de coisa. E aí fica pesado. E aí fica cansativo, vira fardo. E deixamos de fazer somente aquilo que o Senhor quer que façamos. Todas as coisas, irmãos, eu costumo falar, louvado é o nome do Senhor, e eu vou lembrar aqui novamente, quando Deus ele fala para Pedro assim, ó, joga a rede do outro lado, ele vira para Jesus e começa a justificar, ele fala, Jesus, eu já joguei, passei a noite inteira pescando, eu já joguei, já joguei de novo, a hora que eu estava vindo embora, que eu ia recolher o barco, eu joguei novamente, mas ó, por causa da tua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou jogar. E quando ele joga, irmãos, a pesca é maravilhosa, o que eu quero falar para você é que é o mesmo Jesus que manda você jogar rede, ele se encarrega de mandar os peixes. Fica em paz. O mesmo Jesus que manda você fazer isso, ele se encarrega de dar a solução, de resolver, de trazer. Ele se encarrega, ele só quer que você faça. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava na minha casa eu estava lavando um banheiro. Então eu estava de bermuda, camiseta regata, mexendo com cloro, lavando um banheiro. As mulheres entendem do que eu estou falando. De repente o Senhor falou para mim assim, larga tudo aí, pega seu carro e desce aqui a rua. Aí eu larguei de short, de camiseta regata, sabe, cheirando a Cândida, aquele todo cabelo bagunçado. Entrei dentro do meu carro e desci. Quando chegou no final da rua, o Senhor falou, vira à direita. Aí que eu virei à direita. Quando eu virei à direita, o Senhor falou, agora sobe aqui à esquerda. Aí eu comecei a subir, o Senhor foi falando e eu fui subindo. Aí eu subi numa subida, o Senhor falou para mim assim, tá vendo aquela árvore? Para embaixo daquela árvore. Aí eu parei, irmãos, eu não sabia o que ia acontecer. Eu parei embaixo da árvore, fiquei ali estacionada. Ali o Espírito do aí saiu uma mulher e começou a varrer a calçada. O Senhor falou, sal da minha serva, capaz do Senhor. Aí eu olhei para ela e falei, paz do Senhor, minha irmã. Se ela olhasse para mim, ela não ia nem responder a paz do Senhor, porque eu estava de short, de regata. Eu não tenho esse negócio com roupa, mas eu estava numa situação que ela falava, isso aí é crente nem aqui, nem na China. Mas ela olhou para mim assim e falou, amém. Aí Deus deve ter falado com ela, ela falou assim, vem aqui na minha casa, vamos fazer uma oração. Eu falei, vamos. Olha só, irmãos. Eu fechei o carro, entrei dentro da casa dela e nós começamos a orar. Eu não entendi o que estava acontecendo. De repente entrou um rapaz dentro daquela casa. E quando aquele rapaz entrou dentro daquela casa, eu comecei a falar com ele. Louvado é o nome do Senhor. Deus começou a me usar para falar com ele. Deus começou a me usar numa autoridade para falar com aquele rapaz prostrou o joelho no chão, tirou 2 armas da cintura e colocou no chão e aceitou Jesus naquele momento. Olha só, aquele rapaz, ele era, né, um ex-presidiário que ia fazer algo que a vida dele ia ser ceifada naquele dia. E ele se arrependeu porque Deus falou com ele, Deus me levou naquele lugar para falar com ele. E tinha que ser alguém que falasse a língua dele. Porque talvez a mãe dele, ou tia dele, eu nem sei o que era dele ali, talvez estava ali, uma roupona de crente,
talvez, não sei, irmãos, não quero julgar ninguém, mas talvez a Bíblia fala que os de casa não têm valor, e Deus leva uma pessoa totalmente improvável para falar com ele, e ele olha e fala, mano, essa daí não tem nada de crente, olha o jeito dela, olha o jeito que ela fala, porque eu comecei a falar com ele na língua dele. Deus me tirou, irmãos, da escola de samba, Deus me tirou dessa bagunça, então eu falo de igual para igual. E eu comecei a falar com ele na língua dele, do jeito dele, e ele reconheceu que era Deus. E houve ali conversão de uma alma. Então Deus está falando para alguém, ei, faz somente o que eu te pedi, não precisa enfeitar o pavão. Não precisa fazer, não, faz somente aquilo que eu te pedi, já era. E pronto. Alguém está entendendo aqui? Louvado é o nome do Senhor. Deus nessa manhã está nos chamando, irmão, para o centro da vontade dele. Deus nessa manhã está nos alertando, Deus nessa manhã, ele está nos dando, louvado seja Deus, um direcionamento e dizendo, olha aqui, ó, você está me pedindo, está falando para mim que não sabe, tá, que está me pedindo, então eu estou te falando, é exatamente isso que eu quero de você. É exatamente isso que eu quero de você. Está entendendo? Então, louvado é o nome do Senhor, que nessa manhã você fique com esse versículo no seu coração, crava ele na tua mente e no teu coração. Se eu me calar, o Senhor vai levantar outro para fazer. Não que você seja insubstituível, não, Deus respeita a tua vontade. Sabe, não que você seja substituível. Ah, não quer, eu vou lá e pego outro. Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. O Senhor pensa da forma assim, ele respeita você a tal ponto de deixar você fazer as suas escolhas. Então, se você não fizer, ok, Deus vai lá chamar outro e o nome dele vai ser glorificado. Mas talvez seja para isso que ele te chamou. Talvez foi exatamente para esse ponto, foi exatamente para obedecer dessa forma. Talvez foi exatamente para fazer desse jeito que ele te chamou, que ele te escolheu. Louvado é o nome do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero deixar ao teu coração esta palavra. Você foi escolhida. Esther, irmãos. Esther, ela foi uma escolhida no meio de tantas outras. Olha o seu cenário, olha a sua volta, olha a sua situação, o tanto de gente que Deus podia ter chamado e ele chamou você. O tanto de gente que ele podia ter escolhido. Talvez você olha para alguém do teu lado e tem pessoas que você acha que é até mais capacitadas do que você. Fala, não sabe falar melhor do que eu, sabe pregar melhor do que eu, sabe louvar melhor do que eu. Nossa, tem jeito até melhor do que eu de crente e tudo mais. E Deus não escolheu lá, Deus escolheu aqui. Deus escolheu foi você. Foi a você que ele chamou. Foi a você a improvável. Foi a você que ele olhou e falou, ei, é você, filha minha. É você, filho meu, que eu quero. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, nesta manhã, o Senhor ele está nos chamando para o centro da vontade dele, te colocando exatamente no lugar onde ele quer que você esteja. Louvado seja Deus. Então, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Essa reflexão. Pensa. Eu quero que você pense. Eu quero que a pergunta que fica na tua mente hoje, o dia todo, é isso. Será que não foi para isso que Deus me chamou e através disso vai ter livramento para minha casa? Peraí, deixa eu refletir direito. Será que não foi exatamente para isso que o Senhor me chamou e o nome dele vai ser glorificado? Alguém está entendendo, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Toma posse, Ana. Toma posse. Deus é contigo, mulher. Ele que te escolheu. Viu? Deus é contigo. Foi ele que te escolheu. Ele te separou e ele está falando com você nessa manhã. Ei, te chamei exatamente para isso. Seja forte e corajosa. Seja destemida. Não te dei espírito de covardia. Não te dei espírito de covardia, te dei espírito de autoridade. Seja ousada na minha presença. Aleluia. Seja ousada na presença do Senhor. Deus está falando para alguém aqui. Ousadia. Aleluia, abra a tua boca, que eu falarei por vós, não precisa fazer, não. É claro, irmãos, a gente tem que estudar, se aperfeiçoar, porque precisamos ter conhecimento, a nossa mente foi feita para isso, para ter conhecimento, para aprender. Aleluia, mas não é a tua boca que fala, quem fala é a boca de Deus. Aleluia, ele só usa teus lábios, mas quem fala é o Espírito do Senhor, ele que fala. E quando ele fala, surge efeito. E quando ele fala, transformação. Quando ele fala, aleluia, as coisas mudam. Louvado é o nome do Senhor. Então Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Abra a tua boca.
Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Eu glorifico o Senhor nesta manhã. Eu glorifico a Deus nesta manhã, porque Ele é bom. Então, fica com essa palavra, que o Senhor venha continuar ministrando ao teu coração, que você venha entender o teu lugar. Amém? Em que parte do corpo de Cristo você é. Porque tem gente que está se sentindo o dedo mindinho, mas talvez é a mão inteira e não consegue ver. Amém? Então, nesta manhã, fica com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavra tremenda, abençoada. Você foi escolhido, você foi escolhida. Faça, obedeça a voz do Senhor aí aonde você está. Glória a Deus, aleluia. Presbítero Edson trazendo a oração final, por favor. E logo em seguida, a pastora Josiane pode estar trazendo a bênção apostólica. Amém. Pai amado, Deus eterno, todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir nessa manhã, todos juntos como igreja, como membros do corpo de Cristo e seus filhos. Ó Senhor, Tu és grande, poderoso, justo, santo, e o Senhor nos santifica. O Senhor derrama graça sobre graça e nos capacita para toda boa obra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de crescermos, de aprendermos mais da Tua palavra, de estarmos juntos com os irmãos em comunhão, te adorando, aprendendo de Ti, ó Deus. Peço-te que continue nos abençoando, abençoando esse devocional, os criadores, aqueles que trabalham, Senhor, nesse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração da pastora Amália. Que o Senhor abençoe os pregadores, hoje, a irmã Samira, que o Senhor abençoe a Dene, a Fernanda, a Ana, a Alcione, a Aline, o Iraci. Que o Senhor abençoe todos, Senhor. Todos que estão aqui presentes, que o Senhor derrame graça sobre graça na vida da Sueli, da Fernanda, da Diane, da Josiane, da Camila, do Isael, da Eliana. Ó Senhor, abençoa o Josivaldo, a Maria, a Laura, a irmã Isabel, o Silvanei, a Elisângela. Derrama graça sobre cada um de nós, Senhor, porque necessitamos de Ti. Abençoa, Senhor, as famílias de todos nós, nossos entes queridos e o nosso ministério, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso, pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, Senhor, e por essa graça maravilhosa que nos salvou por meio de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado por termos a oportunidade de conhecer a presente de Deus. O Senhor abençoe a empresa também, cada pessoa que está envolvida, cada trabalho, todos nós, Senhor. Todos que fazemos parte dessa empresa, que fazemos parte do Teu reino, que nós possamos usar aquilo que aprendemos, os ensinamentos que recebemos e pregar o Teu evangelho para a conversão dos perdidos, para a edificação daqueles que já são Teus filhos. Que nós tenhamos coragem, Senhor, que não sejamos covardes, que nós tenhamos ousadia e sabedoria, Senhor, para divulgar o Teu evangelho, para falar do nome de Jesus Cristo, para que o Teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado
e que Jesus Cristo seja exaltado, Senhor. Ó Pai amado, obrigado por essa manhã. Nós oramos pedindo capacitação, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que possamos divulgar o teu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar os perdidos e para levar os crentes a serem mais parecidos com Jesus. Pai, é Ele, Jesus Cristo, o nosso Rei, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós, que aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus e juntos possamos dizer numa só voz: Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Glória a abençoe a vida de cada um de vocês, cada família aqui representada. E vamos, aguardar para o próximo devocional amanhã às 8h15. Em nome de Jesus, estejam todos presentes. Amém? Fica todo mundo com Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.